Diretamente para os Estados Unidos da América, onde a corrida maluca pela Casa Branca segue a todo vapor. Em Milwaukee, no estado de Wisconsin, estado decisivo para Trump ou Biden, a convenção republicana continua com toda a força desde o atentado de Trump no último sábado. Hoje a previsão é que J.D. Vance, ele que foi escolhido como vice na chapa de Trump, faça o seu primeiro discurso enquanto possível futuro vice-presidente americano. Conta pra gente aí, Fabrício, qual é a expectativa e se outros antigos desafetos no partido também, pelo visto, anunciaram apoio total e restrito a Trump, até visando se manterem vivos para 2028. Exatamente. A Nikki Haley fez um discurso ontem. Nikki Haley que ficou em segundo lugar na primária. Ficou em segundo lugar na primária. Ela chegou a dizer durante a pré-campanha que o Trump era inapto para voltar para a Casa Branca. Esse foi o termo que ela usou. Política, né? Quem nunca foi dormir, e aí descansou a cabeça, no dia seguinte voltou, era outra pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu com a Nikki Haley. Ontem ela falou que todo mundo tem que estar com o Trump pelo bem do país, que você não precisa concordar 100% com ele para votar nele. Foi esse o discurso da Nikki Haley. O Ron DeSantis também. O Ron DeSantis que, do mesmo jeito ali do J.D. Vance, que é um Trump 2.0, mais novo, com a latinha mais nova, ele também ali chegou a ter, em um certo momento, uma desavença com o ex-presidente. Ele foi lançado pelo Trump na Flórida, né? E agora ele também estava lá apoiando ele na convenção republicana, André. Seguimos ouvindo aqui nosso especialista em política internacional, geopolítica, nosso Fabrício Naitsky, sempre com a melhor apuração, a melhor informação. E a gente está de volta para você, nos escutando aqui no Morning Show, a todo vapor aqui, sobre eleição americana, os últimos desdobramentos, e para Donald Trump e todo o entorno dele, que poderiam estar talvez de guarda baixa, agora sim eles não podem nem cogitar essa possibilidade, porque a segurança por lá, na convenção, está mais do que reforçada, porque, pelo visto, até um suspeito de 21 anos foi detido com um fuzil AK-47 na mochila, ali nas imediações do auditório onde está acontecendo a convenção republicana, onde Trump vai ser aclamado o próximo candidato republicano. A segurança está bem forte. O serviço secreto tinha dito que não precisava reforçar a segurança, mas a polícia local reforçou, sim, por conta própria, decidiu fazer essa medida protetiva, vamos dizer assim, e conseguiu ontem pegar, então, um jovem que estava andando ali perto com um fuzil, uma AK-47, a gente não sabia exatamente qual era o plano dele, mas, no mínimo, suspeito. No mínimo, falando bem baixo. E aí teve uma outra que saiu ontem também, que essa a gente tem que trazer aqui, né? Exatamente, o serviço secreto americano teria reforçado a segurança a Donald Trump por conta de um suposto plano do Irã de assassinar o ex-presidente Trump. O governo do Irã, como a gente já podia esperar, negou isso hoje pela manhã. A sede do governo lá em Teherã falou: a gente não tem nada a ver com isso aí, não sabemos de nada disso, isso é a história da imprensa americana que quer demonizar o Irã e toda aquela ladainha que a gente já conhece. Bom, fato é que o serviço secreto confirmou que recebeu, sim, informações envolvendo essa história, uma suposta tentativa de assassinato de Donald Trump que não conseguiu ser levada à frente e que, importante a gente falar aqui também, não tem relação com o que aconteceu no sábado, pelo menos é isso que diz a justiça. O FBI ainda mantendo aquela versão que tudo indica que o Thomas Crooks agiu por conta própria. Thomas Crooks, sujeitinho de 20 anos, doido de pedra, que tentou assassinar o Donald Trump no fim de semana, que fique claro. Mas é importante, talvez, ressaltar que faz algum sentido essa situação do Irã, até porque o Trump se vangloriou por muito tempo que uma das grandes feitos dele na política externa foi ter alvejado e matado o general Qassem Soleimani, general das forças revolucionárias do Irã. Sim, lá no Iraque, né? Inclusive, eu lembro que eu estava, por acaso, no Líbano esse dia, chegando em Beirute, e as imediações do aeroporto de Beirute são uma espécie de favelas ali do Hezbollah, onde o Hezbollah fica situado, principalmente. Sim. E ali na principal via, quando você sai do aeroporto rumo ao centro da cidade, chocante, a minha pressão baixou, porque tinha uma fileira quilométrica de pôsteres com fundo preto, o rosto do Qassem Soleimani assim encarnado e uma inscrição em árabe num sangue vermelho escrito embaixo: teremos a nossa vingança. Pois é. E vingança um prato que se come frio, meu caro Fabrício. Isso ficou muito forte. Ele era muito próximo do Ali Khamenei, né? Do Ayatollah. Então há toda ali uma questão de seria como você
mais ou menos assim, seria como se o Irã tivesse matado o vice-presidente americano, vamos dizer assim, um grande mentor intelectual, alguma coisa nesse sentido. De repente, como se no governo Bolsonaro alguém tentasse matar o Olavo de Carvalho, vamos dizer assim, que era ali um mentor, digamos assim. Ou o general Heleno, pois é, que eram mentores do presidente ali na ocasião, entendeu? O Brasil não ajuda para fazer os paralelos de vez em quando. Né? Não dá. Mas a ideia é essa, assim, traduzindo para o público de Caxias. Matou Caxias. Isso, exatamente. Só para o público entender um pouco mais. Então, essa história realmente pegou bem forte. E aí que a gente poderia estar falando, possivelmente, de uma tentativa de vingança, mas isso acabou não indo para frente. E o Irã desmente, diz que é uma mentira infundada. Você mencionou o Thomas Crooks aí, que, enfim, tá abraçadinho com um capeta nessa altura do campeonato, mas a polícia americana não para de trabalhar tentando desvendar as motivações reais da tentativa de assassinato contra Donald Trump. Porque mais de 100 pessoas que estavam ali na cidade de Butler, na Pensilvânia, já foram ouvidas. Os investigadores até reconstituíram ali as últimas 48 horas do próprio atirador, tiveram acesso ao celular dele, finalmente, para tentar, sabe, juntar os pontos e chegar a alguma conclusão. Pois é, e segundo a última atualização do FBI, claro que pode ser que eles já tenham alguma novidade, mas ainda não foi divulgada do lado de fora, da porta para fora, o FBI mantém aquela versão que saiu já até no sábado à noite, de que tudo indicava que o Thomas Crooks teria agido sozinho. Eles tentam ali refazer todos os passos dele, né? Nas últimas horas antes do ataque. A gente lembra da compra das 50 balas, horas antes do... 50 balas. 50, não é pouca coisa, né, Paulo? 50 balas... Botou na sacola, entrou no carro, viagem de uma hora até o comício. Dá pra fazer um estrago. Viajou uma hora até o comício. Certo? Exatamente. A distância da cidade que ele morava ali, Bertha Park, até Butler, cerca de 1 hora. E o FBI, então, mantém essa versão de que ele agiu sozinho. Mas continuou olhando. Conseguiram ontem acesso ao celular do Thomas Crooks, então a gente pode ter alguma novidade, mas a versão que permanece até o momento é essa, né, de que ele teria agido sozinho, não se sabe ainda a motivação, essa que é a grande... maior, viu, porque tem alguns tipos de fuzil que eles dão rajada. Pois é, e se pelos barulhos... dar uma rajada ali, esses 50 tiros aí em segundos. Pois é, e sem muito controle da arma também, né? Começa a atirar para qualquer lado. Tudo indica que é um maluco, um doido, um lunático, como o Marinho bem falou aqui, mas ele poderia causar um estrago muito maior se ele dar uma rajada ali, talvez o Trump não estivesse vivo. Os Estados Unidos, que é o palco aí, né, é um país muito traumatizado, para dizer o mínimo, e isso naturalmente acaba respingando no tecido social. Eu estou sendo conservador quando eu digo que entre 10% a 15% do eleitorado é 100% guiado, ou pelo menos propenso a acreditar em qualquer teoria da conspiração que lhe servir. Qualquer teoria da conspiração, claro. Então, e tem vários ingredientes, várias interrogações em aberto até agora que só inflamam isso. Inflamam esse sentimento. Até hoje se fala do Kennedy, né, André? Veja bem, já se vão quase 70 anos de lá pra cá. Não, 70 não, né? Menos. Foi em 60... Agora a matemática não vai me ajudar. Mas já se vão algumas décadas, vamos ajudar aqui, já se vão algumas décadas desde o Kennedy, e tem gente que fica aí na teoria da conspiração, cada vez uma teoria nova. Gosta de novela. Gosta. É um terreno muito fértil para a teoria da conspiração, você falou muito bem. Vamos entender o impacto político também, evidentemente, que é inevitável, porque parece que os americanos, por óbvio, seguem super divididos sobre a corrida da Casa Branca. Trump e Biden, de acordo com algumas pesquisas, apareceram empatados tecnicamente. A pesquisa mostra esse empate técnico porque alguns democratas talvez não lembraram o nome do candidato deles às próximas eleições. Dentre eles, o próprio Biden não lembrou o nome. Bom, mas foi até que o PP trouxe a pesquisa Reuters Ipsos, certo? Vale a pena mencionar que todos esses institutos têm um longo histórico de performance, né, que é avaliado. Reuters Ipsos é ali meio de tabela, mais ou menos como se fosse, o Criciúma, o Juventude das pesquisas, tá? Então, não exatamente tem um melhor retrospecto, mas tem a chance aí de talvez se redimir. Mas teve um levantamento interessante da Reuters Ipsos que saiu ontem também, dizendo o seguinte, que 4 a cada 5 americanos, ou seja, 80% dos eleitores americanos acreditam que o país está saindo de controle. Isso é uma sensação geral do eleitorado americano. É um dado que pesa bastante contra o Biden, né? Porque claramente, se o eleitor sente que o país está saindo de controle,
quem tem ali a caneta, quem deveria impor o controle, a lei e a ordem, não está conseguindo manter isso da forma correta. Agora, se isso vai alterar as eleições, é outra história, porque tem muito eleitor, e principalmente os democratas estão indo nessa linha de que, assim, não está tão bom assim com o Biden, mas se voltar o Trump vai ficar pior. É o que Agora, dizem Fabrício, alguns uma questão democratas. seguinte, as pessoas que acham que as eleições vão ser lavadas para o Trump estão completamente erradas, na minha opinião. Essa polarização que tem nos Estados Unidos entre o Biden e o Trump, democratas e republicano, dá para a gente concluir que as eleições vão ser parelhas, igual a última eleição, não é? Agora. E tem um fato também, Marinho, que é muito difícil para as pesquisas captarem, né, o real impacto das eleições nos Estados Unidos, seja por conta do colégio eleitoral, seja por conta que o voto é facultativo. Essa pesquisa da Reuters aí se refere ao voto popular, que no final do dia não Que no importa final nada. das contas não pesa em nada, Sim. exatamente. Fica Agora, só para em paz. finalizar, a questão de momento, que a eleição, a foto de momento, é um partido republicano, de acordo com vários relatos vindo da convenção, nunca teve tão mobilizado, tão unido, com a paixão, sangue nos olhos, faca nos dentes, para tentar reeleger o Donald Trump, enquanto o Partido Democrata é uma sucessão de más notícias, bateção de cabeça, falta de coesão partidária, e a convenção deles em Chicago promete, no mínimo, uma grande confusão, e vai ser em agosto, daqui 2 semaninhas, né? Pois é, 2 semaninhas. E mudou um pouco o clima, né? Porque essa eleição estava sendo marcada até o atentado por uma eleição de rejeição, né? No sentido de que os republicanos rejeitam o Biden, os democratas rejeitam o Trump. E rejeitam o Biden também. E o Biden também, exatamente. Mas uma decisão muito mais guiada pelo menos pior, por aquilo que mais rejeitam, do que por uma esperança para o país. Agora, né? o Trump ontem lá, plenipotenciário, sentado quase como um imperador romano, vendo os ex-adversários dele beijando a mão e só tecendo elogios a ele, foi um sinal inequívoco da união do Partido Republicano em torno da reeleição dele. É lógico que a tentativa de assassinato foi um fator aglutinador nesse sentido. Claro que a gente vai estar repercutindo todos os próximos detalhes e as atualizações, mas agora seguindo adiante com o nosso Morning Show,